Pra colocar o Luciano ou o Mudando o PVC. roteiro, Ah, mudando eu o gosto roteiro. assim, gente, Aí, programa quando é todo dinâmico. Olha aqui, ó. O 7 já volta. Como é que o time jogou? O time jogou Fux, Gomes, Murilo. Tá. Andrés Pereira de primeiro volante. O Piquerez quase de meia esquerda. E você fazia uma linha de 5 na frente que tinha o sexto, que era o Piquerez, que chegava na frente. O Andrés Pereira era um pivô defensivo, era um pirlo. Aí você tinha o Alan na ponta direita, o Ramon Souza na ponta esquerda, Maurício, Vitor Roque e Flaco Lopes. Então o Alan é a ponta direita. Ponta direita. Eu acertei nesse ponto. Não, justo. O ala direito, ponta direita, ele é a ponta direita. Agora, como é que seria se o Palmeiras tivesse defendido? E não precisou defender quase nunca. É. Se defendesse, vamos ver o campinho seguinte, aí que é só teórico, porque não aconteceu na prática. Na teoria, seria Alan, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, o Bruno Fux de primeiro volante. E o que o Bruno Fux fez? Ele fez a função do Aníbal. Ele se enfia entre os zagueiros, na verdade pela direita, que o Gustavo Gomes ficou por dentro, então ficou mais um sistema de 3 zagueiros mesmo. Mas o Bruno Fux seria o volante com o Andrés Pereira de segundo volante. Ramon Souza fechando o lado esquerdo, Maurício à direita, o Flaco Lopes marcando o volante e o Vitor Roque centroavante. Então, recompondo, o Alan, se recompusesse, o Alan recomporia como lateral. Entendi. Mas sem só a que bola lateral com a bola ponta. Só que o Palmeiras não teve o jogo sem a bola. Então ele foi ponta o tempo inteiro. Vamos voltar para o campinho anterior? Que é o campinho que aconteceu na prática. Esse aqui é teórico, esse aqui é o da prática. Né? 3 zagueiros, o Bruno Fux por dentro, pelo lado direito, Andrés Pereira de pivô defensivo, o Piquerez como meia esquerda, porque quem dava largura para o campo pela esquerda era o Ramon Souza e pela direita era o Alan, que foi o melhor em campo, apesar da enorme atuação do Rafael Veiga. Fabiola, eu acho uma coisa que a gente acertou aqui no de primeira. Eu acho que a gente acertou no de primeira. A gente deu de primeira. O Veiga estava jogando com dor, porque ele tinha um problema crônico no pubis. No ápice da crise do Veiga, ele estava jogando do pênalti perdido contra o Corinthians, ele estava jogando com dor. A gente não sabe disso, né? E aí, quando ele passou a dor, ele voltou a jogar muito bem o jogo do Juventude e não conseguiu jogar bem os jogos grandes, São Paulo e LDU fora. Por que o jogo de ontem é muito marcante? Ontem foi o primeiro jogo gigante que o Veiga voltou a jogar bem. Jogou brilhantemente. Para mim, o melhor em campo foi o Alan, mas o eleito pela Conmebol, Hero of the Match, que não sei dizer, Hero of the Match, foi o Veiga por causa dos 2 gols. Por causa dos 2 gols. Ô, Fabiola, Oi. só uma questão sobre Vamos o lá. Veiga. Ontem no Instagram, né, todos os jogadores postam a foto da comemoração e o Veiga postou uma foto e a legenda era Remember who you are. Porque o que ele está dizendo? Ele é um ídolo da história do Palmeiras. Só que ele ficou no banco e não estava conseguindo desempenhar isso, né? E aí na zona mista ele é questionado, Veiga, como é que foi passar por esse momento ruim? Ele falou, a imprensa ou os torcedores estão falando de mim, o que eu pensei? Se eu acertar ou errar, tanto faz, eu só vão continuar falando do mesmo jeito. Então, esse jogo simboliza algo muito positivo, porque além de ter essa fase positiva do Veiga novamente, que não estava sendo utilizado no time titular, tem o Alan, que também não era uma peça no time titular. Então, são muitas boas notícias. E ainda sobre o Alan, o Danilo Lavieri está assistindo a gente e ele está me mandando uma mensagem. Vou mandar um beijo para ele. Muito obrigada. Mas ele está cobrando a gente. Ele fala, fala aí no programa que ontem eu cravei que o Alan ia ser titular. E é verdade. E ele tá certo. Ele tá certo. Falar uma coisa. O senhor acabou de sair daqui. O senhor acabou de sair do estúdio. Tudo bem, você tem suas fontes, você é genial, você é maravilhoso. Eu te falei isso pessoalmente. Agora, ficar participando do programa seguinte... Tô brincando. Manda mais mensagem aí. É porque o programa tem relevância. É verdade. Ele tá dando audiência, né? É porque o programa é bom demais. Mas tá aí o registro, Lavieri. Ô, Mussete, beijo, Danilo. Eu desci do aeroporto ontem, à tarde, o cara passou por mim e falou assim, você não vai fazer de primeira hoje? Legal. Olha que Tá massa. sendo cobrado PVC. E tem uma coisa, PVC, eu tava no fim de papo com ele, essa madrugada, PVC foi pedido em casamento, porque ele tava no meio da torcida do Palmeiras, obviamente, e aí os caras, PVC, eu te amo, casa comigo. Foi maravilhoso. O seu vivo ontem foi maravilhoso, ele lá do estádio. Não foi mais porque eu fui desalojado do lugar onde eu Óbvio, estava. mas deu tudo certo. Ô, Mussete,
Champions, PVC. O Alan falou um pouco daquilo ali, né? Mas a mensagem é... Tem que ter a arte. Só fazer o seu comercial, porque você merece. Ó, olha lá o QR Code, gente, para vocês verem. 90 minutos é o tempo da glória eterna. Ele mudou um pouquinho a frase. Quem fez isso muito foi o Thiago Costa, que é o autor do texto do livro. O livro é do Abel Ferreira, né? Cabeça Fria, Coração Quente. É o tempo da glória eterna. Onde está o escudo do Palmeiras, a gente está simulando a arte. Era um relógio. 90 minutos é o tempo da glória eterna. O escudo do Palmeiras, na verdade, é um relógio. É um relógio. E embaixo somos o time que faz o difícil acontecer. Isso estava em todos os quartos da concentração, isso estava no vestiário do Palmeiras, isso estava no vestiário da LDU. A parte isso, ele fez o mural com toda no vestiário da Academia de Futebol. A Academia de Futebol, sempre importante dizer para quem não está habituado ao nome do CT, assim como o CT do Flamengo... Cidade do Galo. Cidade do Galo. Academia de Futebol é o nome do CT do Palmeiras. Isso. Na Academia de Futebol, no vestiário, estava um mural em todas as viradas dos últimos 5 anos. Durante a tarde, ontem, um dos assessores do Abel falou para ele e disse: olha, coincidência, hoje, 30 de outubro, é o dia do anúncio oficial 5 anos atrás. E ele respondeu: então que seja um gol para cada ano. Não foi. Não foi e vou botar no atraso, porque se o Alan... E poderia ser, né? Se o Rock rola pro Alan, podia ser. Poderia ser. E ele falou muito de um jogo que a gente lembrou aqui, sem saber disso ontem, que é o 6-1 do Barcelona no Paris Saint-Germain. Até porque aquele jogo tem uma particularidade. A gente sempre fala, uma virada desse tipo precisa ter o gol nos primeiros 15 minutos, nos primeiros 10 minutos. Aquele jogo do Barcelona e Paris Saint-Germain teve o primeiro gol aos 3 minutos de jogo, o segundo aos 43, o terceiro aos 4 do segundo tempo e o Barcelona tomou o gol logo depois. E aí você pode dizer, agora acabou. E os 3 gols que o Barcelona precisava daquela virada foram aos 41, aos 47 e aos 51 do segundo tempo. Então, a lógica daquele jogo era acreditar até o último instante. Mas eu acho que o tempo dos gols, eu acho que facilitou a vida do Palmeiras. Facilitar talvez um verbo que não seja usado, porque nada foi fácil ontem. Mas um gol aos 19, aquele gol no finalzinho do primeiro tempo foi imprescindível, né, para o time voltar. Aliás, eu ouvi o Danilo Lavieri falando que ele estava no estádio e que aquele gol no final... Assim, é emocionante, eu vou te falar. Eu fiquei ontem... Não sou palmeirense, está oficialmente aqui, até porque sou de BH. Em BH, a gente torce para um ou para o outro, né? Mas eu fiquei muito emocionada ontem. É aquilo que a gente fala, é aquele jogo histórico. Até lembrei com o PVC a Mercosul, que aí é pro lado ruim, né? Que o Vasco fez... É o lado bom do Vasco. É o lado bom do Vasco. O Vasco fez 4-3 no Palmeiras também, que inacreditável aquele jogo. Eu lembro sempre do 5-2 do Santos contra o Fluminense. Isso é muito importante você falando para mim, Fabiola, porque hoje em dia a gente tá... As pessoas medindo muito pela própria régua. Você tá feliz porque é o time XYZ. Cara, eu lembro do jogo do Santos e Fluminense em 10 de dezembro de 95, faz 30 anos aquela história. Eu lembro que eu estava almoçando na Consolação e os carros passando, os ônibus passando, com bandeira do Santos para fora. Eu falei, caramba, vai encher isso aqui. Quando você entra no Pacaembu, uma coisa absurda de bonita. E depois daquele jogo que o time do Santos não foi pro vestiário, faz 30 anos isso, né? Só existe um jeito de não envelhecer, eu prefiro envelhecer. É verdade. Mas, assim, é um dia muito marcante para quem gosta de futebol. Exatamente. É essa a questão central. É para quem gosta de futebol. A gente não está falando de ter uma paixão por um clube necessariamente. E para um jornalista, é o fato passando, beliscando a sua retina. Exatamente. Você fala assim, cara, isso aqui nós vamos falar... Daqui a 50 anos vai se falar sobre isso. Sobre esse jogo. Independentemente do Palmeiras ser campeão ou não da Libertadores. Claro, esse jogo já entrou para a história, né? Como o Santos não foi campeão. Perdeu o Botafogo. E o Latifi e o Mussete são mais jovenzinhos, mas eu venho de longe. Não tão longe quanto o nosso Trajano, mas um pouquinho mais de longe.
E... Você tá me chamando de véia. Não, a Trajano faz assim, ó. A Trajano faz assim? Eu venho de longe. Vem de longe, vem de longe. Pois é. Eu venho um pouquinho mais de longe. Não tô brincando, não. Um pouquinho menos de longe do que o PVC. Mas agora a gente tem, né, os meninos, Latifi e Mussete, podem falar melhor. A gente tem muito torcedor na imprensa e tá tudo bem, tá, gente? Assim, o cara é o torcedor do Fluminense, o cara é o torcedor do Flamengo. Beleza, e ele tá ali naquela posição de torcedor e tá ali no espaço dele, tá tudo certo. Mas nem todo mundo que está cobrindo o futebol necessariamente está nesse papel. Eu nunca falei o time que eu torço e não estou no papel de torcedora. Eu amo futebol, eu fiquei apaixonada pelo jogo ontem, depois da partida, né? Eu ainda não consigo desfrutar das vitórias. Eu penso todos os dias que tenho que estar a provar o lugar que eu mereço. Eu não consigo pensar e não tenho que provar nada a ninguém. Eu tenho que provar todos os dias a mim mesmo, ao meu grupo de trabalho, aos meus jogadores, que sou bom o suficiente para estar no cargo onde eu estou e representar um clube com 16 milhões de torcedores que esperam e que depositam todas as expectativas nas minhas mãos para que possam viver noites como estas. Mas eu não sei se vou conseguir ser capaz de entregar este tipo de vitórias, porque o futebol tem ganhar, tem perder e tem empatar, tem pessoas do outro lado que trabalham tanto como eu, querem ganhar tanto como eu, por isso eu odeio perder, por isso eu sou tão mau perdedor, e quando acabou o jogo é um sentimento de alívio, agradecer às pessoas que estão comigo, apetecia muito abraçar a minha filha que não está comigo agora, está em Portugal. Mas vocês brasileiros são muito família, eu também sou muito família. A família para mim é a base de tudo. E é isso, eu chorei e estou a chorar agora e não gosto de mostrar a minha parte fraca. Mas é isso mesmo, é um alívio, é isso que eu tenho para vos dizer, é um alívio. Eu sou mais admiradora do Abel depois dessa coletiva, Latifi. O que você achou dessa... Ele que abre o coração dessa forma, né? Pois é uma coletiva cheia de confissões, como está destacando o GC, e a invasão da Leila também é curiosa, né? A Leila vai até coletiva, ela fala que é o maior técnico da história do Palmeiras. Por que é, né? Pois é, e assim... A gente já ouviu... Não, você concorda? Não, sim. Tá, só para saber se todo mundo tá na mesma régua. Como discordar. E eu já ouvi algumas vezes de pessoas próximas da presidente Leila que ela fala para pessoas próximas que não existe ninguém melhor que o Abel para ser técnico do Palmeiras. E é por isso que ela briga tanto pela renovação dele, né? E ontem ele falou que não precisa de um papel assinado para ser técnico e tal. Mas a Leila briga muito por isso e quer a permanência do Abel, porque o Abel consegue entregar o que a direção do Palmeiras espera, que é um time muito competitivo depois de passar por uma reformulação imensa. E esse choro de alívio do Abel é também o entendimento de que a temporada do Palmeiras não vai depender só do Brasileirão, né? Porque se o Palmeiras é eliminado para a LDU, ia ser uma temporada que ia chegar com pressão gigante até o final. E poderia ter o risco de perder, né? O Palmeiras foi eliminado da Copa do Brasil, não ganhou o Paulista e ia poder amargar mais um ano sem título. Então, esse sonho continua vivo dentro do Palmeiras. Então, esse choro do Abel é significativo e a título de curiosidade, o Abel ele conversou com pessoas próximas e para ele o jogo de ontem foi muito marcante, porque o primeiro jogo da carreira do Abel que ele venceu de virada foi um 4-3. O time dele, o Sporting Juvenil, estava perdendo de 3-0 e ele virou 4-3. Então tem esse ponto a mais de sentimento nessa virada histórica do Palmeiras de ontem. Tem tudo na cabeça dele, né?
do passado, da história, né? Tem algumas coisas que são impactantes. Então você dá uma seguradinha, porque o Latif está trabalhando há mais de 24 horas. Se eu não liberar ele, ele falou que não olha mais na minha cara, e olha que eu acabei de conhecer ele pessoalmente, vai ser chato. Latif, muito, muito obrigada. Você não chamou ele de Patife? Claro que não! Super competente, talentoso. Ó, a gente continua aqui, eu, PVC, Mussetti, todo mundo. A gente dá um break na TV rapidinho e no YouTube a gente está batendo papo aqui. Vamos lá. Quer um café? Pai, pode querer? Pode querer. Brasil! Eu entrego café para o Luiz. É muito chique esse uau, gente! Eu sempre assisto, né, e ouço o poste de bola, aí eu vejo o pessoal falando assim, não, vou pegar um pão de queijo, vou pegar um café. Eu falo, gente, é muita chiqueza. Eu nunca vi isso, assim, nutrindo bem o pessoal dessa forma durante... Eu quero pão de queijo! Deveriam pedir para a CBF interceder a Conmebol, porque a competição é da Conmebol, para que a final viesse para o Brasil. E o Palmeiras não vai fazer isso. Até saber do Rodrigo, parece que o Flamengo também não, né, Matos? Não, o Flamengo já está se programando para jogar em Lima. Já está com. Não tem nenhum movimento para pedir para o jogo vir para o Brasil. O Palmeiras não tem nenhum movimento de diretoria. Tem um pensamento de torcida, de dizer, se for para Brasília, tem muito mais rubro-negro em Brasília do que palmeirense. Mas vai ter mais rubro-negro em qualquer lugar. Porque você vai ter 1/3 do estádio para a torcida do Flamengo, 1/3 do estádio para a torcida do Palmeiras, e vai ter 1/3 do estádio que é neutro. Que pode ter convidados e pode ter muito rubro-negro entrando nesse terço intermediário. Como em Montevidéu tinha mais rubro-negro do que palmeirense. Né? Ficou aquela brincadeira do vento, que a torcida do Palmeiras cantava mais alto e tudo mais, mas assim... o ponto central vai ter mais rubro-negro, seja em Brasília, seja em Lima, seja na Conchichina. Seja em Madrid. Vai ter mais rubro-negro do que palmeirense. O que não significa que vai ter mais canto de um lado do que do outro. Mas o Palmeiras não vai se manifestar. A torcida que olha e fala assim, mas não vai para Brasília, que é um reduto rubro-negro. A lógica não é essa. Mas o jogo do Palmeiras lá também já deu muita gente, também em Brasília. Já deu até briga, né? O jogo da foto que apareceu da Adriana Taborda, lá, presidente da Autoridade Brasileira de Controle Antidopagem, aquele jogo é de 2016, é o jogo da briga de 2016, que ela estava numa torcida neutra e que teve briga. Ela estava ali, o pai dela pode ser palmeirense, os filhos sejam rubro-negros, seja o que for, mas ela estava ali numa torcida neutra. E era um jogo de 2016 que tinha rubro-negros e palmeirenses e que teve briga. O Palmeiras já ganhou a Supercopa em Brasília, por exemplo. Já perdeu também em Brasília. Mas o ponto central o ponto central é o seguinte. O que vai acontecer na capital peruana? Né? A comparação que vem à minha mente, vem à minha cabeça, é junho de 2013, Copa das Confederações no Brasil. Junho de 2013 era um caos no Brasil. Se fosse naquele período a definição do lugar, a Copa das Confederações não seria no Brasil, mas julho de 2013 não tinha mais o mesmo movimento. Então pode ser que outubro de 2025 tenha sido um caos em Lima e que novembro de 2025 não seja. Mas tem um acompanhamento da Conmebol. Se tiver uma convulsão social, você não vai ter o jogo lá. Então tem esse acompanhamento, precisa ver. Cara, eu gosto muito das análises do PVC. É sempre muito direto, né, e realista. Cara, eu não sei porquê, né, pessoal? Essa final, tudo bem, né, que ninguém ia saber quem iria chegar na final. Mas, se, por exemplo, se botar essa final, também realmente, né, um estádio mais... um lugar mais, sei lá, de repente... Pô, cara... Lima, Peru, né? Não é tão perto também, né? Mas, cara, sei lá, colocar esse jogo da final em Lima é estranho. Tanto local assim, tanto lugar pra ser. Teve um ano que foi lá na Inglaterra, outra vez foi lá no estádio do River Plate, né? Sempre em estádios dali da América do Sul. Mas, cara, se dois times. Tinha que ter um acordo, dois times brasileiros nas finais. Joga, por exemplo, estádio de Brasília. Seria neutro, né? Também não seria tão ruim para os paulistas, nem tão ruim para os cariocas. Seria ruim para quem é do Nordeste, um exemplo. Se fosse um time do Nordeste da final, não é tão longe, né? Quando o torcedor quer, ele vai mesmo.
E o torcedor não está só no estado, né? Sabe disso. Palmeiras e Flamengo tem torcida no mundo todo. No Brasil todo. Principalmente no mundo e no Brasil todo. Agora, com esse problema que o PVC citou aí em Lima, estranho, não? Poderia mudar. Dá tempo de mudar. O problema é quem já comprou as passagens, que tem gente que compra a passagem antecipado. Aí já é um problema, né? Então, não acho que mudar teria que ressarcir não só o valor, né, do ingresso, quem já comprou, o cara que já comprou passagem, como é que, né, a Conmebol vai chegar a um acordo ali, não tem como, né? As empresas de transporte, né, de aviação principalmente, que vai transportar o pessoal, não vai querer devolver o valor. Então, tinha que ter analisado isso antes, condições climáticas, né, locomoção. Lima, eu nunca, quem já foi em Lima sabe, né, Peru não é um país tão populoso assim no futebol, né? Não é um país tão, diga assim, nossa, que país, mas é um país ali que tem suas características ali, né? Principalmente, não sei se Lima tem altitude, eu acho que não, né? Mas, cara, eu acho estranho esse jogo em Lima, cara. Muito estranho, podia, por exemplo, tudo bem que botasse pra Inglaterra, para esses outros países lá, né? Para países europeus, fica mais complicado até, que as passagens são mais caras. Mas não sei por que foi em Lima. Poderia chegar a um acordo. Ó, se 2 times da Colômbia chegam à final, a final vai ser, né? Mas também tem um porém, né? De organização, preparar estádio, preparar estrutura. Tem isso também. Às vezes, por isso que a Conmebol já prepara antes o estádio da final, né? Mas o PVC falou sobre o Veiga, a gente sabia, né? O PVC sempre fala aí que o Veiga tava com problema no quadril e ninguém sabia, mas o Veiga tava se renascendo, né? Entrando ali, fazendo seus gols, ajudando o time, como ajudou ontem, ajudou contra o Bragantino, tá ajudando bastante o Palmeiras em jogos aí onde ele entra, faz gol, dá assistência, ele tem liderança muito forte. Parabéns ao Veiga aí, que ele continue a cada dia mais e mais aí, ajudando o Palmeiras. E gostei da análise do PVC. Tem gente que fala que o PVC é anti-Palmeiras, mas eu não acho. Eu acho que ele é um jornalista sério, né? Ele fala ali, né? Geralmente, dificilmente eu não vejo ele falar assim, coisa muito difamando as equipes, principalmente o Palmeiras. Não vejo mais. Tem gente que tem sua mentalidade, eu tenho a minha, e eu gosto muito da análise do PVC e do UOL. Já deixando os créditos na descrição, beleza? Pessoal, peço a vocês aí que se inscrevam no canal, deixem seu like e comentem as suas opiniões nos comentários, o que é que vocês acharam aí dessa final sem Lima e o que é que vocês acharam aí do que o PVC analisou sobre o Palmeiras e sobre o Veiga. Obrigado a todos, tamo junto.